Olha, eu estou desconfiando que alguém pulou esse modo, mas eu quero dizer para vocês que ele não é só uma introdução, ele é uma chave, tá? Na cabeça de alguns alunos e profissionais que às vezes até já estão ali, mas está um pouco no automatismo. E é um detalhe importantíssimo para que vocês entendam a ventilação mecânica, tá? Então, primeiro, não vou ficar aqui me alongando, até porque vocês têm isso disponível em várias plataformas ali. Lembrar que a ventilação mecânica, ela pode ser feita, tá? De uma forma invasiva ou não invasiva, mas que é ventilação mecânica da mesma forma, tá? A grande sacada aqui é pressão positiva, tá? Se é por máscara, se é por tubo, tanto faz, os princípios são os mesmos. A diferença, obviamente, é que aqui o paciente está acordado, né? Ele tá mais orientado, ele está colaborativo ou não, né? E aqui a gente está com o paciente em geral, ou pelo menos inicialmente, mais sedado ou em coma, e aí ele vai retornar esse nível de consciência aí para a gente retirar ele da máquina, mas enfim, o dispositivo com que é feito é um pouco diferente, mas a grande sacada é pressão positiva. Então, para essa introdução aqui, aí vocês sabem, né, as indicações, né, gente? Fazer uma cirurgia por causa de insuficiência respiratória, hipoxêmica, hipercápnica, por não ter um nível de consciência, por não proteger a via aérea, enfim, né, são diversas as indicações. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa introdução são as variáveis físicas da ventilação mecânica. Pouca gente aborda sobre isso, tá? Mas isso é o grande diferencial para que vocês entendam como que funciona. Porque quando a gente fala volume controlado, pressão controlada, e aquilo dá um nó na cabeça, mas, gente, né? Entendam que para que eu ventile um paciente, eu tenho que ter um movimento de gases, né? É como você tá no seu banheiro, você quer escovar o seu dente, você tem uma pasta de dente, para a pasta sair dali do tubinho, você tem que gerar uma pressão para aquela pasta ir em direção àquele orifício para você colocar a sua pasta de dente. Então, assim, tudo é física, tá? Na nossa vida. Então, ventilação mecânica não escapa disso, tá? Então, olha só, o que eu trago aqui para vocês como introdução, para que vocês, que facilite o entendimento de vocês, e já, quando a gente começar os módulos, eu vou dizer um pouquinho desses segredinhos, mas aqui, a princípio, o que eu quero que vocês entendam é que a ventilação mecânica trabalha com 4 variáveis físicas, tá bom? E aqui eu coloquei umas ondas também, que fazem parte das ondas da ventilação mecânica, porém, tá, elas se diferenciam de acordo com o modo e com os parâmetros, tá bom? Mas aqui só mais para representar, e é uma onda muito comum, de um modo muito comum que a gente utiliza, que é o PCV, tá? Só para figurar aqui, tá bom? Mas não se apeguem à onda agora, tá? O que eu quero que vocês se apeguem aqui é que quais são as 4 variáveis físicas da ventilação mecânica, gente? Volume, fluxo, pressão e tempo. Quais são as unidades de medida que você pode identificar quando você está lendo, quando você está vendo lá a máquina já tete a tete ali? O volume, que é o que? O volume, gente, é o tanto de ar que vai entrar no pulmão do meu paciente, tá? Ele faz essa onda mais semelhante a um morrinho, né? E a unidade de medida é em ml, ou algumas máquinas podem apresentar litros. E isso gera já uma confusão na cabeça do cidadão, por quê? Porque a maioria das máquinas se refere ao volume com ml. Então, por exemplo,
350 ml que você está ventilando o paciente, ou seja, estou enchendo o pulmão do meu paciente com 350 ml de ar. E aí tem uma máquina que a unidade de medida é litro, aí ele mostra o valor como 0,35 ou 0,350, né? Por quê? Porque ele está em litros, não está em ml, né? Mas a gente está falando da mesma coisa, tá? Mas notem que detalhes fazem a diferença, porque para quem está estudando, para quem está iniciando, pensa que são coisas diferentes, e não, a gente está falando da mesma coisa, tá? A maioria das referências, das máquinas, vocês vão encontrar em ml, mas pode ser que vocês encontrem em litro também, tá bom? E aqui a gente está falando o quê? De volume, a quantidade de ar que entrou no pulmão do seu doente, tá? Fluxo é a velocidade com que esse volume aqui vai entrar, tá bom? E por isso ele vem em litros por minuto, é como se fosse quilômetros por hora, né? E aí a gente tem nas ondas, lembrando que tem diferenças de ondas, tá bom? Mas em geral, aqui o que a gente tem? Contando que isso aqui é uma linha zero, a gente tem o fluxo, tudo acima da linha é ins e tudo abaixo da linha é es, tá? Então aqui seria a fase ins e aqui fase es. Mesmo descendo a curva ins, é ins, tá bom? E aqui, ó, descendo é a curva exalatória e mesmo subindo ainda é ex, tá bom? Quando a gente falar de ondas, vou dar um pouco mais de detalhe, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que eu tenho um pico de fluxo inspiratório e depois essa velocidade de entrada vai caindo, por isso que a onda vai caindo. E aí eu tenho um pico de fluxo expiratório e depois essa velocidade que o volume está saindo ali vai diminuindo, por isso que ele vai retornando para zero. E a unidade de medida é litros por minuto. Ou seja, é como se a gente é um pouco mais comum como quilômetros por hora. Então, se eu falar assim, ó, 40 litros por minuto, é mais lento do que 60 litros por minuto, ok? Que é a velocidade com que esse volume entra. Isso aqui é importante por qual motivo? Imagina que vocês estão, principalmente para quem está iniciando ali, ou até para quem tem mais tempo de casa, às vezes usa palavras erradas, e isso pode confundir ali o profissional que você está debatendo o caso, ou algum estudante, né, ou outro profissional ali que está trocando plantão com você, enfim, a gente costuma dizer assim, vamos aumentar o fluxo, né, ventilatório dele. Na verdade, às vezes a gente está se referindo ao volume, ou seja, vamos aumentar a quantidade de ar que ele vai inspirar, certo? O fluxo, na realidade, não aumenta. Lógico, eu tenho algumas diferenças, tá? No resultado final, mas não diretamente quanto muitos pensam por aí. O que acontece? Acham que quando a gente fala, vamos aumentar o fluxo do doente, tá achando que vai aumentar o volume corrente, e não é isso necessariamente, tá? Aqui eu tô falando, vamos aumentar a velocidade de entrega. Do quê? Desse volume aqui, tá? Então, mas e se tiver impressão? É velocidade de pressurização também, que vai gerar um volume resultante, né? Então, assim, o que é pressão? Que tem como unidade de medida centímetros de água. Pressão em PCV tem esse formato aqui quadradinho, VCV vai ter vários outros formatos, tá? Mas o que vocês têm que lembrar é que quando a pasta de dente, você quer que ela se mova para fora ali do orifício, para que você coloque a pasta na sua escova, você gera uma pressão num canto, no final ali do tubinho da pasta, para aquela pasta seguir naquela direção. Então, tudo na vida da gente se move por diferenças de pressão, certo? A própria respiração espontânea, né? O milkshake que você vai tomar, o que você faz? Você suga
né? Você suga para que aquele movimento daquele líquido, ou aquele gás, ou aquele milkshake, ou seja lá o que for, se movimente naquele sentido. Ou seja, a gente tem tudo na nossa vida como um movimento, diferenças de pressão. E além disso, quando você coloca, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Quando você coloca um ar lá dentro, um volume, esse volume gera pressão na parede, certo? Então, volume e pressão estão interligados o tempo inteiro, tá? Isso quer dizer que, se você coloca esse volume aqui, esse mesmo volume X, certo? Num pulmão que é menos complacente, ou seja, tem menor capacidade de expandir, mas você está colocando a mesma quantidade de ar lá, então isso aqui vai gerar mais pressão ainda na parede, porque tem gente demais ali, tem volume demais, né? Então tá empurrando demais as paredes, tá bom? Isso quer dizer que volume e pressão estão o tempo inteiro interligados também. Por isso que fala, quando você controla volume, você não controla a pressão, ou quando você controla a pressão, não controla o volume. A gente vai falar um pouquinho disso nos modos ventilatórios, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, então, a princípio, é que o volume gerado no pulmão do paciente vai gerar uma pressão no sistema, que é o que a gente chama de pressão de via aérea, tá bom? E o inverso é verdadeiro. Quando eu falo máquina pressuriza esse pulmão com X de pressão, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um volume, até atingir a pressão que você estabeleceu. Então, você ou estabelece o volume que vai entrar, ou a pressão que vai estar ali no sistema, tá? Então, e vice-versa, né? Quando você só olha para um, o outro vai ser resultante, né? Quando você dá o comando, ventile meu paciente com X de volume, aquele volume vai gerar uma pressão no sistema. Ou quando você fala, ventilador pressuriza até X de pressão, aquela pressurização vai gerar um volume resultante ali dentro, né? Que pode ser menor ou maior, dependendo das capacidades físicas, né? Desse pulmão, tudo bem? Então, as 4 variáveis físicas da ventilação mecânica são essas. Tudo que entrar ali ou sair, a gente vai estar se relacionando a volume. A velocidade com esse volume entra e sai é o fluxo. A pressão no sistema, ou seja, aquele volume que está ali dentro, está gerando uma pressão na via aérea. De quanto? Né? Então, é o resultado ou é o comando de pressurização, tá bom? Então, lembrando que o ar gera pressões na parede, então, por isso, né, outra variável física que a gente trabalha aqui é a pressão. E a última variável é o tempo, né? Tudo a gente se refere ou em segundos ou em minutos, né? Que vai estar relacionado com nossos parâmetros de frequência respiratória, com tempo de inspiração, ou seja, quando a gente fala tempo, então na linha de tempo, a gente tem um paciente que inspira um tempo mais largo, ou inspira um tempo mais curto. Ou o paciente está iniciando um ciclo, ou seja, uma inspiração de 3 em 3 segundos, ou seja, qual que é a frequência respiratória total, né? Enfim, ao longo de um tempo, que a nossa unidade de medida aqui padrão é 60 segundos, né, ou 1 minuto. Então, ao longo desse tempo, quantas vezes ele respirou? Ou quanto tempo ele fez a fase inspiratória, ó, fase inspiratória. Ou seja, a gente sempre se refere a tempo também para que compreenda se esse paciente está mais taquipneico,
né, que é uma frequência aumentada, ou mais bradipneico, que é uma frequência mais diminuída. Então, essas são as 4 variáveis físicas da ventilação mecânica. Importantíssimo que vocês saibam, lembram e tenham a consciência que elas estão interligadas o tempo inteiro. É claro que quando eu mudo uma, eu tenho uma resultante em outra, né? Eu tenho algumas variações, né? E vice-versa, seja por pressão, por fluxo ou por volume. E isso eu vou mostrar para vocês, tá? Em várias fotos, vídeos, para que vocês realmente consigam aplicar isso dentro do conceito de ventilação, beleza? Então é isso, bons estudos, até já já.